Dessa turma, então, alguém, vocês, rapidinho, para a gente passar para o próximo assunto, Baú, Patrick e Thales, começando com Baú, quem você daria um contrato para 2026? Não renovaria com ninguém? Vida que segue, muito obrigado pelos serviços prestados. Como é que é essa situação? Baú, Patrick e Thales, por favor. Valor, de um modo geral, eu acho que nenhum deles ali, por motivos diferentes, mereceria um novo contrato. O Gamarra por desempenho, o Eduardo pela idade, o Bolassi pela idade e desempenho, e o Fagner pela posição, né? Eu acho que o Cauã, Moraes e o William ali, eu acho que já é o suficiente. Suficiente assim, né? Eu acho que se fosse para buscar um outro jogador, eu não gosto da ideia desse Mateuzinho do Cuiabá, tá? Está sendo ventilado aí, não sabemos se é verdade, mas, por exemplo, jogador de 27 anos e tudo mais, não sei, né? E aí eu não sei se valeria mais a pena ficar com o Fagner. Tem que ver questão de salário. O Eduardo, a gente sabe que tem um salário importante ali, o Bolassi também, né? Jogador que vem de fora, recebe bem valorizado. Então, a saída dos dois ali é um alívio considerável na folha de pagamento. A gente pode estimar ali, sei lá, 1 milhão, né, de reais por mês. O Fagner tem metade dos vencimentos pagos ou mais da metade pago pelo Corinthians. Cara, igual eu falei, o Fagner, para mim, eu só manteria se fosse condição para manter o filho dele aí na base, né? Tirando isso, nenhum deles, ó. E você, Patrick? Eu concordo com o Baú, Gamarra, Eduardo também não dá. O Bolassi tem um carisma, mas já tem idade avançada. E assim como as coisas boas da vida se vêm, as ruins também se vão, e assim segue a vida. Então, acho que para o ano que vem o Bolassi, infelizmente, encerrou o ciclo. O Fagner, eu ainda acho que vale a pena fazer mais um ano de contrato, porque é um jogador experiente, é um jogador que, se tiver um jogo cascudo na Libertadores, precisar dele, já tem aquela segurança. Não, eu sei que o Fagner está ali, o cara é experiente, tem toda a longevidade de futebol, toda a sabedoria, e ficaria assim mais tranquilo, porque o nosso queridinho Careca aí, que está surgindo aí, também já demonstrou que tem personalidade também, mas às vezes num jogo desse de Libertadores pode ser que sinta um pouco a pressão e talvez não seja aquele momento para colocar ele de início assim num jogo como esse, sabe? E também então uma coisa que o Baú falou aí, o pacote, né? O pacote do Henrique Lemos, que é um garoto aí que vem se destacando bastante na base. Eu acho que se eu pensaria no Eduardo pelo desempenho, eu acho que o Eduardo teve um bom desempenho, eu acho. Desempenhou, eu acho, bem a função quando precisou, mas pensando em idade, pensando no futuro aí, pela idade, eu acho que não dá. O Gamarra a gente não viu, né, jogar, infelizmente. E o Bolassi e o Fagner, eu acho que não tem como a gente ficar com eles aí, não. Acho que tem que buscar reforço aí, né? Jogadores mais jovens, que aguenta mais aí o calendário do futebol brasileiro aí, que não vão sofrer tantas lesões, né? E acho que nenhum dos três, nenhum dos quatro aí daria para renovar, não. Pensando na idade. O Eduardo eu até pensaria, mas pensando na idade, não dá também, não. Eu, desses aí, ofereceria um contrato com o Fagner, e nem é só pela questão relacionada ao filho dele, não, mas não um contrato com os valores. Ele teria que aceitar. É bem difícil a situação que eu vou colocar aqui. Ele teria que aceitar uma redução salarial considerável, né? Comparado com os vencimentos dele hoje,
não sei se ele toparia esse barulho. Mais um aninho de contrato, jogador geralmente, até na Master Liga, né? Geralmente algum desgramado do jogador lá, às vezes custa aceitar aquele cara que você usa só para rotação de elenco, assim, você oferece 1 ano de contrato para ele, às vezes é difícil, você só para não perder numeral tem que colocar 2 aninhos de contrato para ele. Jogador, de uma forma geral, é assim, mas quem sabe se ele topasse, vai, assim, 1 ano de contrato, estourando, e assim, por quê? Eu sei que a gente tem o Cauã Moraes. Eu acho que pode acontecer do desenvolvimento do Cauã Moraes, ele vai variar até chegar ao ponto do Kaique, tá? De ser um lateral realmente que assuma, tenha condições de assumir a titularidade. E é normal, tá? Ele é jovem, ele tem potencial. E outra questão, além disso, o Cruzeiro vai de fato jogar. Nesse ano, nós estamos jogando mesmo 2 competições, né? Fomos eliminados lá daquela forma na Copa Sul-Americana, e a gente está vendo aí que essa Sul-Americana, né? É diferente até da Sul-Americana que a gente disputou. A Sul-Americana, quando é o Cruzeiro, é assim: Boca, Libertad e Racing. Né? Não preciso de falar mais nada até chegar à final, mas está tudo bem, são águas passadas. Então tem mais. Ano que vem nós queremos disputar de fato 3 competições. E quando eu acho que eu falo que eu daria um contrato para o Fagner, eu não acho que tiraria espaço do Cauã Moraes, sabe? É só para ele poder se desenvolver com tranquilidade, porque numa hipotética situação, o William, tá? Imagina, o William começa o ano de 26 como titular. Aí o William não vem bem, ou alguma situação. Aí o Cauã Moraes, beleza, ele vai e assume a titularidade. Mas vamos supor, ele também não faz uma sequência boa, sabe? Aí já vai vir aquele peso para cima do garoto. Eu quero que ele possa se desenvolver assim, com uma certa tranquilidade. Eu sei que o futebol é esporte de alto rendimento, os atletas precisam de dar resposta. Enfim, talvez não faça muito sentido para alguns, mas para mim faria sentido, sabe? Até repito, por conta de que o ano que vem, a essa altura, Baú, eu espero assim, espero que a gente esteja disputando semifinal de Libertadores, lá em cima de novo no G4 do Brasileiro e também nas últimas etapas de Copa do Brasil. Diga lá, Baú. Assim, eu discordo um pouquinho assim da questão a se desenvolver com tranquilidade. Cara, eu, sinceramente, eu quero ver essa garotada jogar, mano. Eu ponho no campo. O Cauã Prates é um cara que chegou, jogou, tomou conta da posição ali. Poderia até brigar pela vaga com o Kaique, se colocar ali os dois ali, não seria nenhum absurdo. Porque o Kaique merece a sequência, porque pelo que ele fez no ano e tudo mais. Mas eu acho que de qualidade o Cauã Prates vai ser até melhor do que ele, né? Então, assim, eu, sinceramente, começou o ano, põe essa garotada para jogar aí, se desenvolver, desenvolve no campo, nos jogos aí, Campeonato Mineiro, porque, na verdade, Valu, eu sinto que parece que esses caras, assim, por exemplo, esse Mateuzinho aí do Cuiabá, um jogador de 27 anos, pô, se esse cara não deu o salto ainda no futebol brasileiro, cara, não sei se vai ser agora que ele vai dar esse salto, não, sabe? Eu acho são casos muito raros, específicos que isso acontece. Eu acho que tem que pôr esse menino para jogar, revezar com o William ali e ter um outro jogador mais jovem que aí sim vai ter, né, a oportunidade dele se desenvolver com mais tranquilidade. Talvez alguém da base ali, né, enfim, trazer outro jogador, mas eu acho que tem que colocar ele para ser o reserva do William e em condição de brigar pela posição. E isso vale para outros jogadores também, o Vídea Real, o Arroio, os jogadores jovens, põe a garotada para jogar aí e a gente vê se vai dar certo em campo, porque nessa de, por exemplo, vai vir tal jogador e o Kenji e não sei o que mais vai ter tempo para evoluir. E aí até hoje a gente não viu ninguém evoluindo, porque os caras não jogam, não tem espaço o elenco fica cheio de jogadores, cheio de Bolaços, cheio de Eduardos.
E eu, Para mim que o sinceramente, Kenji não foi mais utilizado, Baú, porque faltaram respostas dele nos treinos. Assim, também. eu não tenho essa É, informação, mas é porque a oportunidade, principalmente naquele rescaldo lá de Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro, a vaca já tinha deitado, assim, não conseguiram, talvez, convencer o Jardim nessa temporada, e não quer dizer que joga na lata do lixo que não serve, vamos pôr para rodar, não. Eu acho que até essa turma, o Kenji, o Murilo Hickman, não conseguiu ainda fixar o pé. É pensando nessa oscilação que eu tenho essa ideia do Fagner, como uma espécie de step ali, entendeu? Mas é sempre não, bom o um ponto Fagner, eu acho de que vista ao contrário do nosso. entre o Fagner e esse menino do Cuiabá, eu prefiro o Fagner também. Esse aí Entendeu? tá descartado até, viu, Baú? Informação aí. Menos mal, então. Isso é só daqueles barulhos que a gente vai ouvir. Teve uma época, né, que a gente passou aí dolorosa, que a gente tinha que implorar os jogadores e assim, estender um tapete azul e branco para que eles viessem à toca. E muitos jogadores, assim, de qualidade bem duvidosa, né? Hoje é o contrário. A turma vai, embala o jogador assim, ó, põe numa garrafa, tipo essa assim, ó, vai lá e ó, joga essa garrafa na porta da Toca da Raposa, sonhando que alguém pega essa garrafa com esse jogador e ele vire jogador do elenco, entendeu? Os tempos mudaram e voltaram ao normal, né? Essa que é a grande questão, felizmente.